Um dia Deus criou o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Então, a primeira parte desse texto que eu li diz que Deus criou o homem reto. Ou seja, Deus criou o homem na retidão, para que ele praticasse a retidão todos os dias e assim tivesse um procedimento exemplar, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, diante de todas as pessoas, de forma que ninguém em tempo algum poderia dizer nenhuma indignidade contra ele, porque ele vivia na retidão. Toda a prática dele girava em torno da retidão. Isso era bom. Mas a partir do momento em que ele começou a se envolver com muitas astúcias, essas astúcias, que são procedimentos errados, corromperam a sua retidão. E aí que começou a ruína do homem. Porque aí ele começou a praticar impiedades, iniquidades, pecados e abominações, que pouco a pouco foram pervertendo a sua mente, sua consciência, os seus valores que até então eram na retidão, passaram a ser valores corrompidos, pervertidos, deturpados. E isso foi causando a sua própria ruína de apogia. De forma que as pessoas não viam ele mais praticando dignidades, sim indignidades. E quando alguém pratica essas coisas, ele não tem desculpa alguma para aquilo que as pessoas falam, porque ele dá motivos e razões para as pessoas falarem mal dele, porque ele dá um mau exemplo, causado por essas astúcias que ele se envolveu e se deixou enredar por elas. Isso desviou da retidão. Assim ele foi para o caminho do mal, para o caminho da perversidade. E isso é ruim demais para o ser humano, porque quando o ser humano é corrompido dessa forma, todo o modo de pensar, de falar, de agir dele, age de acordo com as astúcias às quais ele se deixou enredar. Aí é que vem as criminalidades, os crimes, né? As práticas criminosas, digamos assim, que o homem se envolveu, pelos quais muitos hoje são presos, outros morrem, enfim. Tudo isso decorre dessas astúcias. Então, essas astúcias são coisas más, são coisas que não poderiam, de forma alguma, dominar o homem, para que ele se tornasse escravo dessas astúcias. Ou seja, essas astúcias começaram a ter domínio sobre o homem, de forma que ele começasse a obedecer a essas vontades dessas astúcias e exteriorizasse isso com práticas erradas, perversas. Então, isso é ruim demais para o homem de forma geral, porque quando isso acontece, essa pessoa que faz isso, ela é mal vista pelas pessoas. As pessoas não querem ter contato com pessoas que praticam esses males deliberadamente, de propósito mesmo. É daí que vem esses crimes aí, adultério, falsificação de documentos, crimes, pedofilia, tráfico de drogas, torturas, enfim, várias coisas erradas que muitas pessoas praticam e elas estão tão pervertidas com respeito a isso que elas não aceitam que sejam corrigidas. Elas se tornaram pessoas incorrigíveis por causa disso. Olha a que ponto chegou o homem por causa dessas coisas. E muitos acham que estão certos, porque essas astúcias o perverteram tanto a esse ponto que ele não considera mais o bem de forma alguma. O amor, o respeito. Ele não considera mais essas coisas. Ele considera as coisas erradas, como se para ele fossem certas. Isso cegou o entendimento dessas pessoas que vivem assim.
elas são cegas e não aceitam a correção de ninguém. Vivem nessa empáfia, nessa teimosia, nessa dureza de coração. Dominado por essas astúcias, eles praticam esses males por aí. E às vezes, quando são presos, reclamam, acham errado. Mas essa é a consequência dele ter se deixado envolver por essas astúcias que, como forma punitiva, isso é algo que ele discorda, digamos assim. Mesmo que se prove com provas concretas e reais que ele pratica aqueles males, mesmo assim, ele ainda se acha certo, digamos assim. Então, isso é uma perversão terrível. É até difícil de entender tal pessoa que acha que está certo e, na verdade, não está. Então, quando a lei pune tais práticas causadas pela astúcia às quais ele se envolveu, então isso é algo, digamos assim, é algo justo, que a justiça faça isso. Porque a justiça é contra essas astúcias às quais ele se envolveu e praticou, pelas quais ele está sendo punido e vai passar alguns anos na prisão, digamos assim. Então, às vezes o homem está tão cego que ele não consegue enxergar isso. Ele acha que as pessoas que estão que a estão punindo são erradas. E ele é que está certo. Então, se chegou a esse ponto, já dá para ver que o quão grave isso é. Então, o melhor para o ser humano é ele cair em si e cair na real. Se purificar dessas astúcias erradas e começar a andar na retidão novamente. Para que tenha um procedimento irrepreensível em todo o tempo. Para que as pessoas possam ver ele como alguém que tem um procedimento perfeito. Então, quando alguém entende que isso tem que acontecer, ele mesmo toma essa atitude para que tenha dali para frente um procedimento exemplar, correto, perfeito, diante de todos os homens e principalmente diante de Deus. Quando o homem age assim, ele está dando valor ao fato de andar na retidão. Isso é bom demais. Isso é a conversão perfeita que o homem deve fazer hoje. Agir assim, ele vai estar agindo com prudência, com sabedoria, com inteligência, com sensatez. E esse procedimento exemplar vai fazer com que ele comece a praticar coisas boas, úteis, importantes, sérias, que vão fazer ele, como é que posso dizer assim, vão fazer ele ser visto por Deus como alguém que mudou sua atitude para melhor. E esqueceu e deixou todas aquelas práticas erradas para trás. Agora ele começa a ter um procedimento que tem que ser louvado, tanto por Deus como por todas as pessoas que possam ver ele praticando as coisas sérias e importantes. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar a essas pessoas hoje a entenderem isso, para que assim o procedimento dessas pessoas possa mudar com o objetivo de que ele agora possa andar na retidão, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.